Por que dois números negativos multiplicados dão positivo? Essa pergunta ela é muito comum quando você está apresentando o conteúdo de números inteiros lá no fundamental e você vai apresentar também a multiplicação de números inteiros. Aí chega lá no jogo dos sinais, os alunos veem a tabelinha, mais com mais com menos, menos. Aceitam de boas, mais com mais é igual, mais com menos dá negativo porque são diferentes, menos com mais a mesma coisa, mas quando chega no menos com menos que dá mais, aí surge aquela pergunta, professor, por quê? Então é sobre isso que a gente vai discutir hoje nesta aula, tranquilo? Então vamos lá entender esse motivo. Primeiramente, pessoal, o problema a ser explorado que nós vamos pegar aqui é tentar compreender o valor dessa multiplicação. Menos 3 vezes menos 4. O resultado dela todo mundo conhece, claro, que dá mais 12, mas na verdade o nosso objetivo é entender o porquê que isso dá positivo, tranquilo? Nós vamos fazer 3 abordagens para justificar essa resposta, tá bem? Eu vou pegar aqui aspectos intuitivos, vamos construindo e no final vamos ter algo formal, matematicamente falando. Vamos lá. Primeiro passo aqui, pessoal, que eu queria que você observasse era o seguinte. Vamos ver, fixando o número 3, o comportamento da multiplicação da tabela do 3 e como é que ele se comporta. Fazendo o seguinte, pegando aqui 3 vezes 3, dá 9. Vamos pegar e diminuir uma unidade aqui no fator. O que é que vai acontecer? Fica 2 e você multiplica 3 vezes 2, que dá 6. Tranquilo? Vamos fazer a mesma coisa, multiplicando por 1 agora, que vai dar 3. O que é que você está percebendo nessas 3 multiplicações iniciais? Você percebe que, à medida que você vai diminuindo um fator uma unidade no fator, você percebe que diminui 3 unidades aqui na multiplicação. Presta atenção, ó, 9 para 6, o 6 para 9, faltam 3. Então quer dizer que daqui para cá ó, diminuiu 3. Da mesma forma aqui, ó, menos 3, tá certo? E assim sucessivamente, pode observar. Ó. Depois, 3 vezes 0, 0. Tá bem? Todo número multiplicado por 0 dá 0. Diminuir de 3 para 0. Então, 3 unidades a menos. Da mesma forma, com 3 vezes menos 1, é até interessante, que aqui você consegue mostrar para o teu aluno que a multiplicação de um número positivo com um número negativo, de fato, dá negativo. Dando continuidade aqui à tabuada do 3, só que agora com fatores negativos, mantendo fixo o número 3. Aí você percebe 0 menos 3, de fato, dá menos 3. Então, de boas, a gente aceita tranquilamente. Mesma coisa aqui, ó. 3 vezes menos 2 dá igual a menos 6. Por outro lado, a gente está diminuindo uma unidade no fator, mas está o quê? Ó? Diminuindo 3 unidades também aqui na multiplicação. Beleza? Ó, menos 3 dá menos 6. Tranquilo. Mais um aqui para a gente perceber. Ó, 3 vezes menos 3 dá igual a menos 9. Novamente, menos 6 para menos 9, nós diminuímos aqui 3 unidades. É só fazer menos 6 menos 3 dá igual a menos 9. Então é fácil de perceber que quando eu diminuo uma unidade no fator, tá certo? Que eu estou multiplicando por 3, lá na multiplicação vai diminuir 3 unidades, tranquilo? A mesma coisa seria o contrário, se eu aumentasse uma unidade, aumentaria 3 lá na multiplicação, tá bem? Vamos agora observar se agora eu fixar o número menos 3, tá? Aqui eu tinha fixado 3, positivo. Aqui eu vou fixar o número menos 3. Vamos ver como é que é o comportamento. Nós vimos aqui, menos 3 vezes 3, ó, até mesmo por aqui a gente percebe que dá menos 9, tá certo? Ó, menos 3 vezes 3 dá menos 9, perfeito. Aqui nós temos menos 3 vezes 2 dá menos 6, tranquilo? 3 vezes menos 2 dá menos 6, menos 3 vezes 2 também dá menos 6, tranquilo? Aqui nada demais. Só que agora, perceba, aqui eu diminuí uma unidade no fator, tá certo? Ó? E aqui, ó, saí de 3 para 2, só que aconteceu o quê? Quando eu diminuí aqui no fator, foi o quê? Aumentar aqui na multiplicação. Menos 9 mais 3 dá menos 6. Então agora, com o menos 3 fixado, o que está acontecendo é que eu estou somando números na multiplicação. Vamos fazer aqui mais uma vez. Menos 3 vezes 1. Ora, diminuí uma unidade no fator, tá certo? Ó, chegou aqui em 1, e agora saí de menos 6 para menos 3. O que foi que aconteceu? Aumentou mais 3. Novamente, percebe? Então é sobre isso que a gente está falando. Novamente, vamos continuar. Se eu for agora diminuir uma unidade aqui, eu vou para 0, né? Ó, menos 3 vezes 0 dá exatamente 0. Só que foi o que aconteceu aqui na multiplicação? Mais 3, ó, porque menos 3 mais 3
um número negativo com um número positivo sendo igual ao valor absoluto, você vai ter aqui o resultado zero. Então, tá ok, nada demais. Só que aí nós vamos passar agora para o outro lado, tá? Nós vamos continuar tirando uma unidade do fator, tá bem? Vamos diminuir uma unidade do fator e vamos observar o que vai acontecer. Seguindo essa mesma lógica, veja só como é natural perceber que o resultado vai ser o que a gente espera. Ó, menos 3 vezes menos 1. Eu não saí daqui, todo mundo, ó, vindo, mais 3, depois mais 3, depois mais 3, não foi? Eu saí todo mundo aqui, ó, mais 3, 0 mais 3, dá 3. 3 positivo. Eu estou multiplicando mais por menos 1, né? Ó, menos 3 vezes menos 1, sendo que eu diminuí uma unidade aqui no fator, fazendo o mesmo raciocínio que eu vim fazendo anteriormente, e quando eu cheguei aqui, eu também só fiz a mesma coisa, somei 3 unidades. 0 mais 3 dá 3. Então, menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Tranquilo, pessoal? Viu como é bem intuitivo? Vamos continuar. Depois, menos 3 vezes menos 2, o que é que eu vou fazer aqui na sequência? Tudo que eu vinha fazendo anteriormente. Diminuir uma unidade aqui, então eu vou somar mais 3 aqui. 3 mais 3, 6. Cheguei no 6. Da mesma forma, menos 3 vezes menos 3, novamente. Aqui eu vinha somando 3, não é isso? Então eu vou somar mais 3 aqui, ó. 6 mais 3, 9. E por fim, o nosso resultado lá do problema que a gente está explorando. Menos 3 vezes menos 4 dá exatamente o quê? Mais 12. Tá certo, pessoal? Eu quero deixar bem claro, isso aqui não é uma prova, embora o padrão seja consistente, tá bem? Mas aqui nós não temos uma prova matemática, nós temos apenas uma demonstração, ou na verdade uma observação de um padrão numérico que a gente encontrou, fixando o número 3 e depois fixando o número menos 3, tá bem? Mas isso não é prova matemática. Quero deixar bem claro que pode ser que tenha algum avançado aí, né, em matemática e diga, isso aí não é prova não sei o quê. Não estou provando ainda. Eu só estou querendo construir a ideia intuitiva de como que realmente isso é positivo. Tá certo? Por que que isso dá positivo, tá bem? Então é por isso que eu estou fazendo com calma, com tranquilidade. Eu sei que você que é mais avançado queria, não, eu quero a prova formal, tal. Calma aí, que tem gente que também que precisa entender utilizando as ferramentas que são mais básicas, tranquilo? Vamos lá então, avançando para o próximo ou a próxima abordagem, tá certo? Espero que você tenha compreendido até aqui. E antes de tudo, pessoal, se inscreva, tá certo? Se você chegou até aqui e está gostando desse conteúdo, se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, porque essa é a forma de você demonstrar que esse tipo de conteúdo ele é valioso aqui para o YouTube, tá bem? Quando você curte, quando você compartilha, quando você coloca aí nos comentários alguma coisa, isso ajuda demais ao criador de conteúdo. Então, vamos espalhar educação, vamos espalhar conhecimento, que eu tenho certeza que isso aqui vai ser muito bom. Inclusive, esse quadro aqui, não sei se vocês percebem, né? Eu estou colocando o nome de a resposta que teu professor deveria ter dado, né? Ou alguma coisa desse tipo assim. Se você quiser dar continuidade a esse quadro, é só curtir, compartilhar e comentar aí, tá bem? Vamos então avançar para a próxima abordagem. A segunda abordagem que eu quero fazer aqui é uma interpretação com simetria, tá certo? Se a gente observar, o número menos 1, ele é muito utilizado, principalmente quando você está fazendo ali uma equação. Por exemplo, se você tiver isso aqui, ó, menos x, tá certo? Mais 2 igual a 0. Aí o menos x está aqui, igual a menos 2. Aí o que é que você faz? Vou multiplicar por menos 1 toda a equação. Opa, nem está aparecendo para vocês aqui. Deixa eu só fazer um pouquinho mais para cá. Menos x mais 2, tá certo? Aí o 2 que está positivo vai para o outro lado negativo. A gente sabe que o que está acontecendo aqui, eu estou somando menos 2 dos dois lados, cancela o 2, tá certo? Mas menos x igual a menos 2. O que é que você faz? Você vem aqui, ó, multiplica por menos 1. Multiplicar por menos 1 significa o quê na prática? É você pegar e mudar o sinal de todo mundo, né? Então, se aqui é x, menos x, aqui fica x. Se aqui é menos 2, aqui é 2 positivo. Tá certo? Então, isso aqui é justamente o que nós vamos fazer agora, usar essa ideia de simetria, tá certo? E em cima dessa ideia de que o menos 1 ele muda o sinal daquele número, a gente vai construir também a resposta e chegar no resultado positivo. Ainda também não é a prova definitiva. É só também uma outra forma da gente entender que aquele resultado faz sentido lógico, né? que entra mais tranquilamente na nossa cabeça. É isso que eu quero fazer. Vamos lá então. O que é que nós temos? Se você observar, ó, o menos 1 vezes 3, ele é igual ao quê? A menos 3, tá certo? Ó, vezes 1, menos 1 vezes 3, dá menos 3. E a gente vai também fazer a mesma coisa. Ele pegou o quê? Ele pegou um número que era positivo, tá certo? E ele transformou ele num negativo.
Deu para entender? Só que aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar agora a mesma coisa e vou aplicar de novo. Eu vou pegar esse número que foi negativo, tá certo? E vou de novo colocar o quê? O menos 1 multiplicando ele. Tá aqui. Então vai ficar menos 1 vezes menos 3. Ora, se o menos 1 tem a capacidade de transformar o número que é positivo em negativo, então se o número está negativo, quando eu multiplico por menos 1, ele vai se transformar de novo em positivo, tá certo? Basicamente, essa é a ideia, o raciocínio. Então, o que é que a gente vai fazer? Se aplicar essa ideia, a gente vai ter o seguinte, ó, menos 3 vezes menos 4, eu posso fazer o seguinte, já que menos 3 ele pode ser escrito como sendo menos 1 vezes 3, ó, eu posso, no lugar do 3, que está aqui, do menos 3, aliás, no lugar do menos 3, ó, eu posso colocar simplesmente o que vale o menos 3. O que é que vale o menos 3? Menos 1 vezes 3. Está aqui, menos 1 vezes 3. Tá dando para entender o que eu estou raciocinando? No lugar do menos 3, eu vou substituir, ó, o menos 1 vezes 3. Quando eu faço isso, eu não estou mudando em absolutamente nada, tá certo? O resultado da minha operação numérica aí. O que eu estou fazendo é só chamando outro que é idêntico a ele, não é uma igualdade aqui? Então eu posso tanto colocar menos 3, ou eu posso colocar menos 1 vezes 3. Tá aqui, menos 1 vezes 3. Beleza. Da mesma forma, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui o menos 4, tá certo? E vou colocar aqui, ó, no lugar do menos 4, eu vou colocar menos 1 vezes 4. Isso aqui é análogo, tá? Não coloquei aqui para vocês, mas é a mesma coisa. O que é que a gente tem? Menos 1 vezes 4, ele é igual a menos 4, tá certo? Seguindo o mesmo raciocínio, porque o 4 multiplicado por menos 1 troca de sinal, tá bem? Depois nós vamos chegar aqui no menos 4. Então é a mesma coisa. No lugar do menos 4, eu estou colocando menos 1 vezes 4. E agora, professor? Ora, agora você percebe o seguinte, que eu posso simplesmente pegar, como aqui todo mundo está multiplicando, ó, tudo isso aqui é uma multiplicação. Eu vou deixar aqui o menos 1 com o menos 1, tá certo? Ó, o menos 1 com o menos 1. Só que aí, o menos 1, ele não troca o sinal, ele não muda o sinal do outro fator. Então, se eu tenho aqui o menos 1 multiplicando o próprio menos 1, esse menos 1 muda o sinal desse menos 1 aqui. Não é não? Ou então eu posso pensar ao contrário, já que a ordem dos fatores não altera o resultado, esse menos 1 muda o sinal desse aqui. E o resultado de 1 vezes 1 dá o quê? 1. 1 positivo. E o 3 e o 4? O 3 e o 4 permanecem aqui, ó. 3 vezes 4 tranquilamente. Então, 3 vezes 4 vai dar o quê? Vai dar 12. Vezes 1 que se transformou porque mudou de sinal, vai dar o quê? 1. 1 vezes 12, 12, tá certo? 12 vezes 1, 12. Então é esse que chega no resultado também positivo. Essa ideia aqui, ela é um pouco mais sofisticada, mas nada demais, tá bem? Todo mundo que está ali no fundamental consegue entender tranquilamente o que nós estamos fazendo aqui. Estamos fazendo apenas uma mudança aqui, não é que uma mudança, mas uma substituição desses valores e aplicando aquilo que a gente viu lá em cima, que o menos 1, ele inverte o sinal. Tá bem? Mas até agora, pessoal, tudo que a gente fez não é, vamos dizer assim, nada que prove. Embora seja uma justificativa coerente com a estrutura algébrica, nada disso prova ainda, porque chegamos em um determinado momento que a gente tem que assumir que isso aqui é verdade, que multiplicar por menos 1 inverte o sinal. Só que como é que a gente justifica isso? É justamente isso que a gente vai atrás agora na prova mais formal daquilo que a gente está querendo provar aqui. Tranquilo? Vamos lá então para a terceira abordagem. A terceira abordagem é justamente uma demonstração utilizando a propriedade distributiva. Vamos lá. Se a gente aplicar a propriedade distributiva, o que é que a gente vai ter aqui? Ó? Vamos começar aqui, primeiramente, com o 4 mais menos 4. O que é que a gente está querendo fazer? Se a gente partir aqui do 4 mais menos 4, a gente tem um número que é positivo e o outro número que é o inverso simétrico desse número, tá? Esse inverso simétrico é quem? É o negativo do 4. Quando eu pego dois números que são que tem o mesmo valor absoluto, mas tem sinais trocados, ou seja, o 4 e o menos 4, o 3 e o menos 3, o 10 e o menos 10, quando você soma, o que é que vai acontecer? Vai zerar. Então é isso que eu estou partindo aqui, tá bom? Então o meu princípio é esse. Aqui nós temos 4 mais menos 4 dá zero, tá certo? Isso aqui é uma verdade inquestionável. Somar um número negativo com outro número que é positivo, que tem o mesmo valor absoluto, vai dar zero. Tranquilo? O que é que nós vamos fazer agora? Vamos pegar, pessoal, e multiplicar dos dois lados da igualdade, tá? Ó, dos dois lados da igualdade, vamos multiplicar por menos 3. Multiplicando por menos 3, o que é que vai acontecer?
Ó, eu vou pegar isso aqui, vou multiplicar por menos 3. Da mesma forma aqui do outro lado, menos 3 vezes 0. Só que aí, menos 3 vezes 0 vai dar o quê? Dá 0, não tem o que fazer. E aqui nós temos o seguinte, ó, menos 3 vezes 4 mais menos 4, tá bem? Se a gente fizer a distributiva, o que é que vai acontecer? O menos 3 está aqui fora, eu vou distribuir ele tanto para cá quanto para cá. Não é isso? É aquela regra que você aprende lá no fundamental, os professores gostam de chamar de regra do chuveirinho, tá? Você vai fazer, ó, menos 3 vezes 4 vezes menos 3 vezes menos 4. Beleza. Desta forma, nós vamos ter o seguinte, menos 3 vezes 4 mais, né, ó, sinal de mais aqui, menos 3 vezes menos 4, tá certo? Aqui nós temos, faltou aqui até um colchetes, né, que seria interessante a gente colocar aqui, na verdade, um colchetes por fora e o parêntese por dentro, mas todo mundo vai entender direitinho. Menos 3 vezes menos 4, mais menos 3 vezes 4, tá bem? Isso aqui tem que dar zero. Agora perceba o seguinte, menos 3 vezes 4, a gente já sabe fazer. Tá bem? A gente sabe fazer, porque um número que é positivo e outro que é multiplicado por um número negativo, o resultado dá o quê? Dá negativo. Já sei disso aqui, né? Menos 3 vezes 4 dá 12. Tranquilo? Isso aqui já é uma coisa que a gente sabe. Agora, isso aqui, ó, a gente não conhece, tá? A gente ainda não conhece. Beleza? Só que, pelo princípio que a gente viu inicialmente, se eu pegar um número e somar com seu inverso simétrico, o que é que acontece? O resultado é zero. Não é isso? Então você percebe o seguinte, você está pegando aqui o número 12, tá bem? Você está somando aqui o número 12 com alguma coisa que está dando zero. O menos 12 com alguma coisa que está dando zero. Que número é esse? Que número que eu consigo somar com o menos 12 vai dar zero, pessoal? Só pode ser quem? Essa interrogação que nós temos aqui, ela só pode ser o 12 positivo. Porque um número só vai ser anulado aqui na soma se eu somar com o inverso simétrico dele. Concorda comigo? Então, se eu tenho menos 3 vezes menos 4, o resultado dessa operação obrigatoriamente tem que ser quanto? Tem que ser mais 12. Para que eu consiga zerar, né? Ó, porque menos 12 mais 12 dá igual a zero. Então, eu só posso ter que esse resultado da multiplicação de menos 3 vezes menos 4 tem que ser mais 12. Para poder realmente eu chegar à conclusão de que isso ali é zero. Então, menos 12 mais 12 dá igual a zero. Beleza? Aí a interrogaçãozinha nós acabamos de ver que é o número mais 12. Então, essa é uma forma mais formal de você provar, né, de que, de fato, a multiplicação de 3 vezes 4 negativos, né, ambos negativos, menos 3 vezes menos 4, dá, de fato, mais 12. Se você quiser uma prova mais geral, né, de todas as outras propriedades, de repente pode gerar um outro vídeo aqui para que a gente consiga discutir de forma mais aprofundada essas propriedades aqui da multiplicação, né, de números inteiros, tranquilo? Mas, de forma bem geral, aqui você consegue tranquilamente mostrar para o teu aluno que isso aqui é verdadeiro, que, de fato, a multiplicação de dois números positivos vai dar, perdão, de dois números negativos vai dar positivo, tranquilo? Então é isso, pessoal, espero realmente que vocês estejam gostando desse quadro e nós nos encontramos então no próximo vídeo. Já deixa aí no seu comentário sugestões, né, do que você quer ver, o que é que você quer que apareça aqui nesse vídeo, nesse tipo de vídeo, que eu vou estar aqui vendo a possibilidade de estar gravando cada uma das sugestões, beleza? Forte abraço, fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Valeu!